Bem-vindos ao Entre Tempos, um espaço de conversa sobre longevidade, cuidado humano e os caminhos de atravessar a vida com mais consciência. Aqui a gente não fala apenas de saúde, a gente fala de tempo, de escolhas e de corpo e de presença. Eu sou Rosângela e hoje eu tenho a alegria de receber alguém muito especial para mim e para aprimorar a saúde, a Elisângela Ferfila. Ela é fisioterapeuta cardiorrespiratória, fisioterapeuta neurológica e fisioterapeuta de distúrbios respiratórios e sono. Uma profissional humana, técnica e profundamente comprometida com seus pacientes. Ela atende principalmente o público idoso aqui da nossa região, acompanhando não apenas pacientes com apneia, mas pessoas em processos de envelhecimento com fragilidades respiratórias, limitações físicas e histórias de vidas incríveis. Além disso, ela é mãe de 2 filhos, mulher ativa, que vive na correria do dia a dia sem abrir mão do próprio cuidado. Elis, que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Uau, eu que sou grata pela confiança de sempre, pelo carinho. Estou bastante emocionada com essa oportunidade. A gente já se conhece há um bom tempo e hoje a gente está aqui para compartilhar histórias. Obrigada. Agradeço muito a confiança, Rô. Obrigada. Eu que agradeço você por tudo, Elise, por estar comigo também nesse projeto de agora. Fico muito feliz mesmo, muito feliz. Eu também. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora. Eu queria que você me falasse um pouquinho da fisioterapia, dessa escolha, dessa sua carreira tão bonita e da complexidade que muitas vezes as pessoas subestimam um pouco fisioterapia, né? Principalmente eu acho que talvez em alguns estados um pouco mais e outros menos, mas eu queria que você me falasse dessa sua escolha que foi tão linda e nos conte um pouquinho da questão da fisioterapia respiratória, de como você chegou até aqui, por favor. Vamos lá, a fisioterapia foi uma escolha ainda muito jovem, né, numa fase muito jovem da minha vida, e foram muitas descobertas, né, com certeza uma visão ainda, durante a escolha, uma visão muito limitada do que era de fato a fisioterapia, e durante a própria formação eu fui descobrindo, entrei com o propósito da neurologia, e muito nova já fui vendo que a fisioterapia era muito mais do que aquilo, né? E eu acho que ainda já mudou demais nos últimos anos, nos últimos tempos, mas assim, a fisioterapia ela vem ganhando um espaço enorme, até porque as pessoas deixaram de ver a fisioterapia como algo que recupera, reabilita uma estrutura, né? A gente foi entendendo com o tempo, na própria formação, a formação foi se modificando e nós profissionais fomos entendendo que a gente devolve o paciente para a sociedade, a gente traz a funcionalidade e eu acho que quando isso vem forte na cabeça do profissional, que a gente vai devolver o paciente para a sociedade da melhor forma possível, a fisioterapia ela explode. Fica linda, né? Acho que a gente não é só recuperar uma estrutura, uma parte do corpo, ela é muito mais do que isso. Né? E muitas vezes é subestimada também até por conta da própria história, né? Do processo de saúde, de doença, de que quando a gente fica doente, no passado a gente ficava de repouso, a gente tinha que ficar parado, os bebês quando nasciam eles ficavam enroladinhos na maternidade. Sim. E a ciência trouxe, né, que para se desenvolver, para a gente se recuperar, a gente precisa se movimentar. E a fisioterapia está totalmente ligada a isso. Né? Então, tem uma questão da história também, né? Eu acho muito linda. Eu acho que você foi para uma área da fisioterapia que é bem desafiadora também, né, Elisângela? E aí, falando um pouco, e eu vou fazer uma comparação, né, com um médico, eu acho que assim, quando você fala de reabilitação ou de devolver a vida realmente para o paciente, existem profissionais que não têm tanto tempo para isso, né? Porque a gente, assim como os médicos, né? Essa minha comparação, a gente tem várias empresas e formas de atuação na área médica, na área de fisioterapia, e aí isso acaba limitando alguns profissionais de realmente conseguir chegar no resultado esperado,
né? A gente não é a questão desse podcast hoje, mas eu acho que assim, quando o profissional ele tem a oportunidade, ele se dedica, se compromete. Eu vejo você buscando todos os dias conhecimento, indo atrás, estudando, não para de estudar nenhum minuto. E você consegue ver realmente, acompanhar aquele paciente, ver a evolução, trazer de volta a vontade, né, a autonomia para esse paciente. Eu acho que deve ser muito gratificante, né? Infelizmente, quando a gente, em outras áreas, em outros locais, muitas vezes o profissional ele não consegue ter esse começo, meio e fim, né? Por uma série de outros fatores também. Depende do sistema que a gente está atuando, né? Às vezes Sim. O sistema ele não propicia isso para o profissional. Sim. Né? Ele acaba, por N questões, assim, limitando por conta de protocolos, por produtividade, né? Entrega de resultados, porém limitados a um sistema travado. Sim. Né? E muitas vezes a gente, como profissional, a gente tem que seguir aquela linha para estar inserido naquele sistema e fazer a coisa acontecer da forma como o sistema pede. Né? E muitas vezes isso é necessário para nós profissionais. A gente precisa passar por esse sistema para aprender. Então, a gente passa por vários sistemas. Eu acho que eu fui presenteada na minha vida por ter a oportunidade de passar por sistemas completamente diferentes. Né? Eu comecei a minha trajetória no intra-hospitalar, né? Numa atuação hospitalar, onde eu trabalhei em um hospital menor, depois um médio, depois eu fui para um grande, e eu tive a oportunidade de lidar com várias situações. Mas todos eu estava inserida num sistema onde eu tinha que seguir. Mas algo sempre me tocou, e assim, eu nunca deixei de ser quem eu sou, e nunca deixei o meu propósito de lado. Em todos os sistemas eu fui entreguei o meu melhor dentro daquele sistema, nunca deixei a ética, nunca deixei a ciência, cada sistema do seu jeito, mas isso sempre prevaleceu, a ciência, a ética, o respeito pelo ser humano, né? Então, mas eu fui presenteado de poder experimentar. Sim. E nessa fase da minha vida, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar de uma forma diferente, de me dedicar mais ao paciente no sentido do tempo propriamente dito. Eu não tenho um sistema travado. Então, o meu maior prazer é poder fazer da melhor forma, do jeito que eu acredito que seja melhor para o paciente. Não, fantástico. Eu esqueci de comentar, mas durante todo o tempo que nós vamos gravar, vai ter uma apresentação aqui, correndo, digamos assim, com imagens da Elisângela, imagens dela com a família, imagens dela atuando como fisioterapeuta de alguns pacientes, e chama muito a atenção em algumas imagens, né, que nós vamos ver, eu queria até colocar isso, que a faixa etária não é baixa dos seus pacientes, né, e é linda as fotos, são fotos, assim, vou falar, artísticas, que você olha e fala, gente, que fantástico a consciência corporal e todo o trabalho que você faz. Parabéns, parabéns. Obrigada. Mesmo. Qual que é a média de faixa etária dos seus pacientes? Eu acho que está numa média dos 70 anos. Dos 70. A grande maioria, né? Eu tenho idades variadas, mas a média de 70 anos. E são pessoas muito engajadas. E eu acho que talvez uma das partes mais importantes do meu trabalho é fazer com que eles se engajem. E essa população é uma população que me surpreende. Aprendo muito com eles. E o que eu tenho mais aprendido nos últimos tempos, Rô, eu falo que é o open mind, né? O open mind desses pacientes, assim, estar aberto. O que eu tenho visto, né? Eu tenho uma proposta terapêutica para esses pacientes, para cada um uma proposta, mas quando eles estão com a mente aberta e quando eles recebem, que eles entendem que eles precisam se adaptar, que eles precisam da constância, a fisioterapia precisa, o nosso trabalho só tem efetividade, só tem resultado quando a gente tem uma constância. E quando o paciente entende isso, e faz parte do meu trabalho fazer com que o paciente entenda que é necessária essa constância, a coisa flui maravilhosamente. E para isso, a gente precisa de empatia, a gente não pode ter só o conteúdo científico, técnico na ponta da língua. Isso a bagagem traz, a experiência traz. É a empatia, é o acompanhamento de perto, né? É toda semana, é todo dia. Então,
essa troca com o paciente, esse tempo maior com o meu paciente, propicia com que eu faça, com que esse engajamento aconteça. Sim. Né? Tem uma conexão que gera um engajamento maior, Isso, né? porque a fisioterapia, se tem alguma coisa que faz com que até algumas pessoas subestimem, é que o resultado fisioterapêutico, ele demanda um médio prazo, um tempo. Nem sempre ele é imediato. Algumas situações pontuais a gente tem, né? Um resultado imediato, alívio da dor, quadros de analgesia, mas a gente precisa de uma constância, a gente precisa de um médio prazo para ter um resultado maior. Sim. E esse engajamento depende muito de nós profissionais, de fazer essa conexão, da empatia. E hoje eu consigo fazer isso com o meu paciente porque eu acompanho de perto. Eu consigo gerar uma constância. Sim, sim. Né? E aí, indo para a área do sono como pilar da longevidade, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, quando uma pessoa não dorme bem, né, dorme mal por um longo período de tempo, quais são as consequências? O que pode acontecer? Então, geralmente o paciente ele vem com queixas, né? O paciente, ele vem com queixa de muita fadiga, né? Cansaço, sonolência diurna excessiva. Para o paciente é isso que ele carrega, é isso que ele traz, né? Que ele ronca e que tem um sono agitado, mas ele não tem ideia das repercussões, né? Patológicas no sentido do comprometimento neurológico, né? Ele não tem noção do tanto que isso é comprometedor, né? Ele vem com aquilo que incomoda, eu digo assim, por fora, que transborda. E só quando ele vem para um atendimento com alguém que entende do sono é que ele vai entender o sofrimento neurológico, né? O sofrimento cardíaco, né? O risco de arritmias com sono que não está sendo reparador. Ela vai entender os riscos cardíacos, neurológicos, metabólicos, o risco a médio e longo prazo de desenvolver uma diabetes, e aí que ela vai se dar conta da gravidade da situação, né? E às vezes o paciente, eu como fisioterapeuta, muitas vezes o paciente ele não me procura com uma queixa do sono. Durante alguns atendimentos, durante as conversas, durante a avaliação diária, porque todo atendimento é uma avaliação, né, de como passou a semana, como é que tem se sentido, o paciente traz essas queixas e acende a luz, fala, opa. E quando a gente tem o conhecimento, quando a gente começa a estudar sono, a gente vê que o sono está atrelado a tudo na saúde, né? Então, durante os meus atendimentos de fisioterapia, se o paciente não dorme bem, ele não tem disposição, muitas vezes, para fazer a fisioterapia, ou seja, uma atividade física, né, outra atividade física em outro lugar. É um paciente que tem mais dor, é um paciente que está muito mais cansado, é um paciente que tem irritabilidade. A gente começa a perceber, e aí quando a gente faz a pergunta, mas como é que está dormindo, né? E às vezes o paciente também não sabe responder como ele está dormindo, e a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que direcionar. Ronca, não ronca, tem um sono agitado, levanta muitas vezes para fazer xixi durante a noite, já comentou isso com o seu médico, né? Então, eu acho que passa uma vida, né, comprometida, sem qualidade, muitas vezes por algo que não foi diagnosticado mesmo, sim, né? Talvez não foi investigado. Né? E hoje até isso, com o tempo maior de atendimento com o meu paciente, eu consigo questioná-lo sobre a rotina, sobre o estilo de vida, como é que foi a noite, como é que foi a semana, e muitas vezes eu pego no meu atendimento, opa, tem alguma coisa errada aí com o sono. E aí hoje a gente acaba encaminhando, né, o paciente para o médico responsável. Hoje em dia a maioria das especialidades tem esse olhar para o sono, né? Tem olhado para o sono, né, porque realmente a ciência vem trazendo diariamente que é pilar, né, para uma boa saúde, assim como uma nutrição adequada, né, atividade física constante, né, e por isso cardiologistas, endocrinologistas, otorrinos, neurologistas, endocrinologistas estão olhando porque interfere em tudo, né? Em tudo, né? Então a gente da fisioterapia às vezes tem um tempo maior para conversar com o paciente e às vezes a gente que acaba captando aí e encaminhando esse paciente.
E você acredita que, de certa forma, um sono ruim pode acelerar, de alguma forma, o envelhecimento? Ah, com certeza. O sono ruim, ele vai deixar o paciente mais indisposto, mais cansado. É um paciente que tem sonolência diurna, ele não tem prazer em fazer as coisas porque ele está sempre cansado. Ele então não tem disposição de engajar numa atividade física regular porque ele está sempre cansado, né? Ele se isola socialmente, né? É o paciente que ele só quer dormir, Sim. Ele faz o que ele tem de urgente e ele não separa um tempo para as atividades sociais porque ele está sempre cansado. Cansado, com sono. Com sono, né? Então, isso acelera assim, né? O próprio isolamento acelera. E aí a gente tem acompanhado, né, em conjunto toda essa evolução, porque eu acho que a área do sono deve ser uma das áreas que mais evoluiu ao longo aí dessa última década, né? Então a gente tem vários estudos e atualizações constantes, a gente pode ver isso em congressos, em treinamentos e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dessaturação de oxigênio à noite, Elisângela, né? O que tem, quais são as novas descobertas, os novos direcionamentos aí desses estudos? Sim, os pacientes hoje, quando eles partem para uma investigação mais detalhada do sono, a gente tem perfis de pacientes, né? E a gente tem aqueles pacientes que são, a gente fala assim, os que despertam mais, que roncam e despertam mais, porém não tem tanta queda de oxigenação à noite. E a gente tem aqueles pacientes que talvez não sejam tão despertadores, mas são pacientes que roncam menos, mas que desaturam muito, que tem muita queda de oxigenação à noite, né? A gente trata as duas coisas, né? Mas o paciente que desatura mais tempo à noite é um paciente que tem um risco cardiovascular maior. Risco de arritmias, né? Riscos até assim, de desenvolver um AVC durante a noite, risco de estar desenvolvendo hipertensão arterial, né? Não raro a gente vê pacientes em tratamento de hipertensão arterial há muito tempo, tratamento medicamentoso e até em outros cuidados de saúde, mas que nunca foi olhado o sono. E quando vai investigar a causa raiz, muitas vezes dessa hipertensão arterial persistente, é o distúrbio do sono. Então, a gente vai ter perfis diferentes de pacientes, né? E o paciente que desatura mais à noite é o paciente que nos preocupa mais. É o paciente mais delicado de tratar, né? E aí a gente pode falar que, assim, está correto eu falar que a gravidade do paciente, então não é mais pela quantidade de apneias, né? Porque para quem conhece um pouco, trabalha na área, geralmente é medido pela quantidade de apneias ao longo da noite. Então, a gente pode falar que a gravidade também é reconhecida pelo tempo que esse paciente ficou desaturando? Sim, até pouco tempo atrás a gente olhava só para o índice de apneia e hipopneia. Quantas vezes esse paciente para de respirar à noite, né? E hoje em dia o olhar está além, né? Eu falo, é olhar além do índice de apneia e hipopneia. Antigamente, os grupos de risco, que eram os cardiopatas, os pacientes neurológicos, a gente olhava mais para a oxigenação. Hoje a gente vem ampliando isso. A gente vê que muitas vezes a gente consegue corrigir o índice de apneia, hipopneia e apneia, mas o paciente é um paciente que desatura. Então, a gente tem olhado, sim, cada vez mais essas duas métricas, né? E a gente tem tomado esse cuidado em ampliar aí o público que a gente olha a dessaturação. Fantástico, né? Uma evolução bem grande, né? Sim. Muito grande. Porque muitas vezes, não raro, o paciente, a gente consegue corrigir os eventos obstrutivos, a gente corrige a apneia do paciente e muitas vezes o paciente continua com a queixa. E quando a gente... De cansaço, sonolência, indisposição. E aí, quando a gente vai investigar, a gente, até certa forma, corrigiu as obstruções, mas ainda tem um quadro de dessaturação. E é claro que esse paciente vai ser mais complexo, ele tem que ser investigado do ponto de vista cardíaco, ponto de vista ventilatório. Eu falo para os pacientes, eu falo para os familiares, assim, uma coisa é ter a apneia do sono, né? Outra coisa é ter um distúrbio ventilatório, um problema pulmonar. Sim. Então, quando o paciente, a gente conseguiu corrigir, a gente já fez de tudo para corrigir o quadro de obstrução, as apneias, e o paciente continua apresentando
queda de oxigenação noturna, esse paciente tem que ser investigado com mais cautela, o caso tem que ser discutido com a equipe médica, né? E na grande maioria das vezes, na verdade, quando a gente corrige os quadros obstrutivos, os pacientes melhoram também a oxigenação. Graças a Deus, a grande maioria, eles caminham junto, né? Então, quando a gente trata a apneia, a oxigenação tende a estabilizar e melhorar, tá? Mas tem um grupo de pacientes que mesmo corrigindo a apneia, continua com queda de oxigenação. E aí merece uma avaliação mais detalhada médica. E aí a importância de um fisioterapeuta realmente fazendo esse acompanhamento, né? Esse atendimento com especialização no sono. Muitas vezes as pessoas, elas acham que é simples, né? Elas tendem a deixar muito simplificado e também não adianta você simplesmente ter um equipamento e não estar tendo consciência, tendo um profissional adequado para ver na profundidade tudo isso, né, Elisângela? Sim, eu costumo, né, o atendimento quando o paciente ele vem, né, especificamente pedindo ajuda para resolver a apneia, né, do sono, eu explico isso para o paciente. Por quê, né? Às vezes eu pergunto para o paciente, assim, às vezes não, a grande maioria das vezes, como é que você veio, como você chegou num fisioterapeuta, qual foi o fluxo, né? E eu pergunto para ele se ele sabe o porquê que ele está no fisioterapeuta, por que do médico passou para o fisioterapeuta. E eu explico porque o fisioterapeuta é o profissional que conhece de sistema respiratório, né? É o paciente que conhece de sistema cardíaco, né? Conhece toda a parte ventilatória, conhece como é que funciona um equipamento. O CPAP, o equipamento, a terapia pressórica, eu falo para o paciente, é um ventilador, né? Eu costumo brincar, é um mini ventilador mecânico. Sim. Né? E o fisioterapeuta é um profissional que tem esse conhecimento tanto da parte anatômica, fisiológica e da ventilação mecânica. E tem riscos, né? A gente Existem os riscos, sim. Eu falo para o paciente, é uma terapia pressórica, vai entrar no seu nariz, vai passar pela sua garganta e, obrigatoriamente, ela vai para os pulmões, né? Então, tem muitos benefícios. Os pacientes, depois de adaptados, eles se sentem, a resposta é muito boa, eles se sentem muito bem, mas eu prefiro deixar claro os riscos dessa terapia pressórica, né? No caso de tratamento com o CPAP. Né, hoje em dia, cada vez mais a gente vê, existem os outros colegas que trabalham com a apneia, que são os dentistas que trabalham com as placas de avanço mandibular, tem as terapias posicionais, né, que são as faixas que obrigam o paciente a dormir de lado para não roncar, mas as apneias moderadas e graves, ainda o tratamento ouro é o uso do CPAP para a correção da apneia. Né? Mas isso tudo é explicado para o paciente no atendimento. A gente vê no dia a dia que depois que o paciente realmente faz uma adaptação, uma adesão, e ele percebe, né? Ele percebe Sim. a diferença e o quanto de sono mesmo, né? Que ele perdeu, digamos assim, né? A gente fala que acho que 1/3 da vida a gente passa dormindo, né, Elisângela? É uma coisa, tem que prestar atenção, é uma área que a gente tem que ter cuidado, tanto quanto as outras horas que a gente está acordado, né? Sim, e o meu papel também como fisioterapeuta que trabalha com distúrbios respiratórios do sono, durante a adaptação, é fazer o paciente ter essa consciência. Como você está hoje e o acompanhamento na adaptação é esse, como é que você está se sentindo agora? Né? Tem a terapia pressórica, tem o ajuste do equipamento, que deve ser personalizado para que ele seja efetivo, Sim. não é simplesmente colocar um aparelho ali. Cada indivíduo vai ter uma personalização. E, além disso, o acompanhamento ideal é que a gente entenda esse paciente, que a gente converse com esse paciente, que ele traga as dificuldades de usar esse equipamento, né? E a gente vai tentando ajudar em cima das queixas que ele traz, né? Para que a gente consiga melhorar a aderência. E também fazer o paciente se perceber. Como é que o senhor está hoje? Como é que está depois dessa terapia? E conforme ele vai tendo consciência e vai se percebendo, ele vai aumentando a aderência, porque geralmente o resultado é muito bom, né? Sim, não, é fantástico. É fantástico mesmo, né? A gente ter o feedback, quando a gente acaba atuando de alguma forma com isso, você ter o feedback dos pacientes que realmente
mandam, né, mensagens falando, olha, eu sonhei, olha, eu consegui dormir, eu nunca consegui dormir tanto tempo seguido. É muito gratificante, que é o que nos dá maior prazer na É. atuação. Eu faço questão de saber como é que o paciente está se sentindo, né? Tem que ter esse vínculo, tenho que ter essa conexão com o paciente. Sim. Isso faz parte de um primeiro atendimento, que eu preciso saber como é que ele dormiu, né? Num começo é um acompanhamento um pouco mais de perto e depois a gente vai ensinando e dando autonomia. Isso também faz parte do tratamento, do acompanhamento, da terapia pressórica em especial, né? A gente vai ensinando, né, o paciente a lidar com aquele aparelho, a lidar com o cuidado, né, tanto no uso do aparelho como o cuidado com o aparelho. Então, a gente vai ficando muito próximo e depois a gente vai soltando, porque é um acompanhamento a longo prazo. Sim, e é lindo, né? A maneira, a forma e o profissionalismo que você realmente atende os pacientes. Eu acho que essa é a maior diferença de um fisioterapeuta clínico, de um fisioterapeuta atuando na área comercial em alguns casos, né? Então, a tua atuação, ela é clínica, né? Ela tem toda uma dedicação, um tempo e por isso que tem tanto engajamento. Acho que faz toda a diferença mesmo. Eu fico... É muito gratificante para mim poder, de alguma forma, conhecer o seu trabalho e trabalhar de alguma forma como parceira sua, porque é lindo a sua atuação. Obrigada. Lindo mesmo. Obrigada. E aí, Elisângela, eu queria voltar um pouquinho para a questão dos idosos, né? Dessa sua atuação também com os idosos, que a gente vê daí um outro lado, né? Das pessoas que estão chegando a 70, 80 anos. E nessa região tem bastante, né? E eles chegam, ainda bem que chegam bem. E eu queria saber um pouquinho, assim, o que você aprendeu, né? Atendendo esses idosos. Qual é a sua visão aí, né? Com relação ao envelhecimento? O que eles te ensinaram de alguma forma? Com a grande maioria, ou quando eu consigo ter uma proximidade maior com o paciente e acompanhar por um tempo maior esse paciente, eu volto a dizer que assim, a cabeça aberta a aceitar que a gente precisa de ajustes em cada fase da vida, a pessoa que ela entende que isso é importante, eu percebo que elas vivem de uma forma mais leve, que elas conseguem executar as atividades do dia a dia, as atividades sociais, seja lidar com a família, seja para ir para uma festa, praticar um esporte, quando eles estão com a mente aberta, de aceitar o cuidado, né? Eles me ensinaram até na minha fase de vida, e que eu aceitar o cuidado, né? Agora eu preciso ir, agora eu preciso recuar, né? Quais são os limites, né? Quais são os limites, né? E aqui eu vejo que talvez pela região, né? Eu vim de São Paulo, né? E aqui eu vejo que as pessoas elas se arriscam, entre aspas, mais porque por conta do menor fluxo de carros, pelos estabelecimentos serem mais próximos. Então, nessa idade de 70, 80, eles ainda dirigem, 92, eles vão ao mercado. 85 ainda dirigem. Dirigem, né? Vão ao mercado e vão ao shopping. E eu vejo que eles praticam esportes, eles conseguem inserir na rotina deles. Me chama muito a atenção em relação a São Paulo, assim, as pessoas priorizam o cuidado com a saúde no sentido de separar um horário para praticar um esporte ou para ir para uma atividade física mais direcionada. Eu vejo que aqui as pessoas conseguem estender mais isso, sabe? Por outro lado, assim, eu vejo as duas coisas. Tem uma responsabilidade maior com o próprio cuidado, você diz? Sim, tem. Eu vejo esse comprometimento maior aqui, talvez por serem cidades, né? Mais tranquilas em relação ao trânsito, a disposição dos estabelecimentos estão mais próximos. Eu vejo eu vejo assim, e no meu trabalho também, às vezes eu vejo alguns que ainda têm uma certa resistência, mas falta proximidade de um profissional que desmistifique algumas coisas. Eu vejo hoje em dia muito isso no meu papel de fisioterapeuta. Para devolver o paciente
para a sociedade, com uma funcionalidade maior, a gente precisa desmistificar algumas coisas, como, por exemplo, qual é o problema de usar uma bengala, qual é o problema de usar um andador, qual é o problema de usar um CPAP para a apneia do sono. Olha, o senhor, estou aqui, estou junto. Sim. Vou ajudá-lo a entender que isso é uma nova fase. É uma nova fase. É melhor usar a bengala e chegar até o supermercado do que não ir ao supermercado e ficar restrito e ter um comprometimento neurológico, cognitivo, emocional. Então, como fisioterapeuta, hoje eu me vejo nesse papel cada vez mais, de desmistificar algumas coisas. E aí, quando eu consigo desmistificar, o ambiente, que é a cidade menor, me ajuda. Então, o paciente fala, eu vou, né? Não tem problema que é de andador. Qual é o problema que vai de andador? Mas o senhor vai, a senhora vai, né? E qual é o problema? Tem uma limitação, mas ainda tem autonomia, né? Mas tem autonomia, isso então... é fundamental, Isso para todos os recursos que a gente lança a mão aí para devolver a funcionalidade, né? E não diferente é com o CPAP. Estou junto. Sim. Qual é a dificuldade? Onde está o problema? Por que não está aderindo? Né? Seja por uma questão técnica, especificamente técnica ali do ventilador, seja pela sensação que o paciente está tendo. Eu falo para os pacientes, uma coisa é eu olhar o aparelho e os dados que ele me oferece para eu trabalhar. Outra coisa é o que o paciente está sentindo. Isso é essencial para mim, né? Acho que tem um momento da negação em tudo mesmo, né? Sim. Que você não quer aceitar, mas depois que realmente, o que você falou, né? Tendo a mente aberta e conseguindo, pelo menos testar, né? Sim. Ouvir e muitas tudo coisas mais. São gradativas. Eu tento levar essa leveza para os meus pacientes. E está muito atrelado ao que se tem falado diariamente, o estilo de vida, né, Rô? Sim. Então, assim, é mudança do estilo de vida daquela pessoa que há tantos anos viveu dormindo mal e agora eu vou ter que usar um equipamento. A coisa é devagar, né? Inserir qualquer dispositivo que seja, né? Falando de dispositivos aí, é delicado, é uma mudança de hábito, é uma mudança de rotina. E eu acredito que tendo um profissional, né? Acompanhando, facilita, gera segurança, e a coisa acaba fluindo. Porque aí, voltando um pouquinho, o idoso que envelhece mal não é o que não tem doença, né, necessariamente. É o que realmente não tem consciência, não tem vontade de seguir em frente, né? Eu acho que tem essa questão um pouco também, né? Sim, eu falo para os meus pacientes. Você vai envelhecer, é claro que eventualmente você vai ter que ir se ajustando, Sim, né? A forma que você vai ter que aceitar isso e se você tem um profissional para te ajudar na orientação, nossa, torna esse caminho, essa jornada mais fácil, né? É o que eu falo para eles, exames estarão alterados. Sim. Né? Cada fase da vida, os exames estarão alterados, mas o que a gente faz com isso? Dá para viver com isso? Dá, é difícil, aos 70, aos 80 anos ter um exame ou outro que não esteja alterado, e muitas vezes as pessoas se apavoram, eu entendo, e eu também me apavoro com algumas informações que vejo, né? Principalmente hoje em dia com o advento da internet, as pessoas vão pesquisar, mas calma, né? Terão alterações, o corpo está envelhecendo, mas assim, o quanto isso pode impactar na sua vida, no seu dia a dia, na sua funcionalidade. Sim. Né? Faremos ajustes. Existem, mas o quanto isso está te incomodando em traduzindo o exame para dor, para uma limitação de movimento, para uma fraqueza. Enfim, o que tem para ajustar em cima disso? Sim. Né? Eu queria pegar um gancho para mudar um pouco, né? E aí, falando um pouco disso, da aceitação, eu acho que a gente tem uma situação também que não é você querer ser jovem, né? A gente tem uma parte da população que realmente quer permanecer o jovem, né? E realmente tem um foco nisso e vive fazendo procedimentos para isso. Enfim, é uma parte da população que eu não consigo entender exatamente quanta frustração que vai ter quando chegar em uma fase assim, né? Porque o corpo vai mudando, né? Sim, a mudança é inevitável. É inevitável. E a gente tem essas pessoas que estão envelhecendo e que eu acho natural e eu entendo perfeitamente que
É difícil muitas vezes você aceitar essa mudança, né? De você se adaptar e de você realmente recomeçar ali, né? Tentar com algum apoio, com andador, com CPAP, enfim. Não necessariamente só o idoso que usa CPAP, né? A gente sabe Sim, disso, sim. mas assim, de uma maneira geral, os outros equipamentos e os outros aparelhos de suporte. Então, assim, é uma evolução e a gente vai ter que aceitar, né? Porque chegar eu vou pensar assim, em 90 anos de idade, sem você ter que usar pelo menos uma bengala, Sim, e às vezes eu falo para o paciente, é nem sempre, sabe, Rô, muito eles raro, precisam de né? um dispositivo mecânico, né? Pode ser que sim, mas eu falo, é aceitar. Eu tenho alguns pacientes, né, que eu motivo muito o social, eu acredito muito nas relações sociais. Então, pacientes que viajavam, né, para longe, espera, não dá para viajar para longe, eu tenho muito esse papel, assim, de motivá-los nesse sentido. Então, o que tem mais perto da sua casa? Sim. O que tem na cidade vizinha? Faz adaptação. Então, assim, você vai viajar, mas vai viajar, não dá para ir tão longe, mas tem coisas incríveis na cidade vizinha, tem coisas incríveis do outro lado da rua. Então, excelente. Nossa, que lindo isso que você está falando. eu tento trazer isso. Uhum. É muito mais do que fazer um exercício durante o meu atendimento de fisioterapia, né? É levar o que é possível, né? É possível ser feliz do outro lado da rua porque é melhor do que ficar dentro de casa. Exato, exato. Né? Quando eu pego o gancho que a pessoa tem à vontade, então ela vai. E aí a gente vai desmistificando e trazendo questões possíveis, porque realmente senão fica muito frustrante, né? Então, assim, é possível ir tomar café do outro lado da rua. Tem uma cafeteria muito bacana ali. E a gente viabiliza isso, Sim. né? Então, a gente vai ajustando, né? Antigamente era possível ir mais longe, hoje é mais possível ir mais perto e dá certo também. Fantástico. Né? A questão, assim, às vezes não é um dispositivo, é ter uma companhia. Por que não? Por segurança, é melhor que vá acompanhado. Sim. Né? Eu vejo muito a resistência das pessoas. Né? Não quero que vá comigo, não quero que me acompanhe. Olha, é por segurança. Não é que você não consegue fazer, mas por segurança pode ter um mal-estar, um desequilíbrio. Qual é o problema de ir com um acompanhante? Sim. E vá. E vá viver. O importante é ir e viver. Vai viver. E vai viver. Aquilo que gosta de fazer, né? Lindo, lindo. E aí, trazendo tudo isso, porque eu te acompanho, eu sei a sua vida como é corrida e você é agitadíssima e não para de estudar, enfim, atende os pacientes com maior carinho, comprometimento, dedicação. E você tem uma família, né? Marido, 2 filhos, enfim. Sim. E aí eu queria trazer isso, porque assim, minhas amigas, é engraçado isso, não são lindas por natureza, né? As pessoas que vêm aqui, eu falo, gente, olha, sem querer eu estou chamando para vir aqui as mulheres que eu admiro e você é uma delas, é claro, por isso que está aqui, eu agradeço muito. E me conta um pouquinho, Elisângela, como você, dentro da sua rotina, que ela é puxada porque eu conheço, como você consegue ter o espaço para você se cuidar e ser linda assim. Eu tive que aprender, tive que me disciplinar, né? As pessoas falam, nossa, é corrido. É porque eu quero ser profissional, porque eu quero ser esposa, porque eu quero ser mãe, eu quero curtir a família como um todo, Sim. Eu quero curtir os meus amigos, e aí eu tive que ter disciplina, e dividir mesmo na planilha. Então, tudo tem horário, né? Às vezes é cansativo. Uma organização, porque assim, as pessoas, quem olha de fora, nossa, é corrido, mas é tudo encaixadinho. Para que eu consiga fazer tudo que eu adoro fazer, tem que ter uma organização. Sim. Eu tive que desenvolver isso, eu acho que já fazia parte de mim e cada vez mais, e as coisas vão chegando, né? A gente forma casa, tem os filhos... E cada coisa que a gente vai agregando, se a gente não se organizar, a gente não dá conta. Se perde, né? Porque não se prioriza, né? Acaba... E tem a Elisângela, né? E tem a minha saúde, como a gente tem falado aqui, né? Eu digo que quanto mais cedo a gente criar a consciência de que a gente precisa separar, por mais difícil que seja, hoje eu me policio, hora mais, hora menos, mas ter esse autocuidado. Fantástico.
né? Eu tento encaixar, então eu divido mesmo de uma forma organizada na semana, o autocuidado, uma leitura, o horário que eu vou ficar com meu filho, o meu momento com meu marido, o momento que eu vou estar com a família como um todo. Porque senão vai no automático e aí você chega depois de um mês e acaba deixando o que era importante realmente, né? Sim, e é uma coisa que eu aprendi é priorizar, né, Rô? Então, assim, tem algumas coisas que realmente tem algumas prioridades na minha vida. Sim. Algumas coisas ficaram, né? Algumas coisas eu tive que aprender a falar não, eu tive que enxugar algumas coisas e centralizar a minha energia naquilo que realmente faz sentido e que me dá prazer e que me faz feliz. Para eu dar conta de tudo isso, assim, nos últimos anos eu tenho trabalhado muito essa questão de canalizar naquilo que realmente é importante na minha vida. Muito bom, e parabéns, porque não é simples e não é fácil, a gente sabe disso. Não é fácil. Então, quando eu te vejo... Vez ou outra fica um rabichinho, né? Falta, às vezes eu fico, nossa, eu queria fazer mais isso, não deu. Mas hoje eu tô mais flexível, hoje eu tô mais compreensiva comigo mesma. Você não tá tão exigente. Tão exigente, assim, no sentido não deu. Semana que vem eu tento, né? Também tô menos exigente comigo. É um processo. Tem crédito, né? Tem crédito. Eu queria entrar agora em uma área de dicas aí pro público que está nos assistindo. Eu queria que você desse dicas assim sobre a apneia do sono, né? Como uma pessoa pode eventualmente identificar ou ir procurar um profissional se identificar alguns sinais. Quais são as dicas que você daria? Né, assim, a apneia do sono, eu acho que o maior sinal, o que mais evidente é o ronco, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, roncar um pouquinho é normal, né? Um dia mais cansado, um dia que se alimentou de uma forma mais exagerada, o dia que foi para uma festinha, bebeu um pouquinho, né? Então, isso é normal, roncar um pouco. Roncar frequentemente, muito, não é normal. É o primeiro sinal. O ronco, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas procuram ajuda pelo ronco, né, Rô? E aí, quando a gente começa a conversar com o paciente, né, eles vão trazendo. Então, assim, sonolência excessiva, né, é uma coisa, e a fadiga, né, tá muito fadigado, já se olhou, já fez um rastreio do dia a dia, da sua rotina, e isso tá chamando muito atenção, tem que procurar ajuda. Então, assim, ronco, sonolência excessiva, fadiga, irritabilidade, né, a gente falou um pouco sobre isso, os especialistas, todos agora estão mais familiarizados, né? Até mesmo o fisioterapeuta que tenha conhecimento de distúrbio do sono, né? Alguém que trabalha, um colega que trabalhe com distúrbio do sono, vai poder orientar. Primeiro, procurar ajuda do profissional da saúde, né? Que provavelmente vai colher toda essa história para ver se faz sentido, né? Ter uma relação com o distúrbio do sono. E aí o segundo passo é fazer um exame que quantifique essa quantidade de ronco, né? Que quantifique esse distúrbio do sono. Existem inúmeros distúrbios do sono, né? Existem inúmeros distúrbios do sono e a gente está aqui falando um pouco mais sobre um distúrbio respiratório do sono, que é a apneia do sono, né? A gente da fisioterapia acaba atuando mais diretamente nesse distúrbio, apesar de que quando a gente corrige o distúrbio respiratório do sono, a gente melhora a arquitetura do sono, né? Então, se esses sinais estiverem chamando a atenção no dia a dia, tanto o médico cardiologista, o geriatra, o endocrinologista, o nutrólogo, todos esses médicos podem estar solicitando exames e investigando melhor essa questão. Fantástico, muito bom. E o que o sono representa para a medicina atual e para a medicina do futuro, assim, no sentido de importância, talvez, para você, o que o sono representa na medicina atual e na medicina do futuro? Hoje eu vejo, né, até tempos atrás a gente tinha algumas perguntas chaves, assim, né? Então, pressão alta, diabetes, dor, eram perguntas essenciais, né? E hoje eu não consigo desvincular o sono,
né? Do mesmo jeito que eu pergunto sobre a pressão arterial, se tem diabetes, se tem dor, eu pergunto do sono, né? Eu acho que a nutrição vem vindo também muito atrelado a isso, e a gente não tem muito... quem está sempre se atualizando e quem tem experiência e está lidando com o paciente diariamente, a gente entende que assim, não tem mais como a tendência é vincular e não conseguir mais atuar sem ter essa informação. Sim. Né? Eu acho que vai fazer parte da anamnese assim, como item principal, dentro dos itens principais, sabe? Sim, sim. Eu vejo, não tem muito como voltar atrás. Voltar atrás, né? Eu acho que nós, que já temos experiência, inserimos isso, e os mais novos, que estão começando agora na trajetória, isso já vai fazer parte aí deles. Desde o começo. Não tem como voltar atrás. Tá? E, Elisângela, vou te fazer uma pergunta talvez mais profunda, né? Mas assim, como que você vê a fisioterapia respiratória do futuro, né? Você acha que vai ter alguma mudança muito grande? Não sei, você tem acompanhado essa questão de IAD, na parte de equipamentos, né? Eu sei que é muita mudança em todas as áreas, mas você tem alguma intuição, digamos assim, a respeito disso? Eu acho que a gente já está vivendo isso. Já está vivendo. E a tendência é isso se intensificar, a questão da monitorização digital. A tecnologia ela veio para agregar e muito na nossa área. O que eu acho que a minha geração tinha um pouco de resistência, até porque o olhar clínico realmente é soberano, a avaliação funcional é soberana, mas quando a gente tem a tecnologia junto, a gente consegue ter mais tempo para ouvir o paciente, para acolher o paciente, para acompanhar o paciente. A monitorização, a avaliação tecnológica, ela otimiza o nosso tempo. Sim. Então, quando a gente sabe usar a ferramenta, desde que a gente saiba usar a ferramenta que a gente está escolhendo, eu acho que a tendência é cada vez mais a tecnologia estar inserida na atuação da fisioterapia, né? Seja na parte respiratória, como você me perguntou, a gente já está vivendo isso com os monitores de oxigenação. Sim. São alguns no mercado, né? A gente consegue medir oxigenação durante o dia, com relatórios super completos. A gente consegue medir oxigenação dormindo, que são coisas diferentes, né? A gente está vivendo isso já, né, falando, né, diretamente da apneia do sono, mas a gente tem os pacientes com problemas ventilatórios. Que também é possível monitorar, Que né? é possível monitorar, não necessariamente acoplado a um CPAP, Sim. A uma terapia pressórica. Então, a gente já está vivendo, a gente já tem esses recursos disponíveis hoje. E eu acho que a tendência já vem... a gente está falando da parte respiratória, e a tendência é a parte motora também. Também. Esse tipo de recurso. A gente já tem no mercado muita coisa, Fantástico, né? Realmente. E eu acho que vem para agregar porque a gente... E são dados que, de fato, são mais objetivos. E aí, Elisângela, eu acho... Eu queria só fazer um comentário para quem não é da área, talvez, só para complementar a sua fala, do monitoramento, para quem não conhece, né? Mas os equipamentos hoje, eles vêm com software de monitoramento à distância. Isso que a Elisângela está comentando, que está no dia a dia dela, mas assim, é possível ela entrar nesse software e acompanhar como foi a noite desse paciente, né? Quantas horas ele dormiu, enfim, quantas apneias ele teve, isso mesmo à distância. Através de um software é possível você acessar essas informações. Da mesma forma, na parte respiratória, muito para uso domiciliar, os outros equipamentos ventiladores também têm, né, quando você vai para essa questão. E isso tem auxiliado tanto na conduta clínica quanto em pesquisas, né? Eu acho que a área do sono, ela cresceu muito, como nós falamos no início, na última década, e grande parte, eu tenho quase certeza que foi por conta dessas informações que a gente consegue que viabilizaram, né, a pesquisa, né, são dados que viabilizaram a pesquisa e que agora estão sendo levados para a prática clínica. Sim, isso dá uma velocidade. E cada vez que a gente vai estudar, de uma velocidade muito surpreendente,
existem métricas diferentes. Sim. Que deixam os exames, o acompanhamento do paciente mais refinado, traduzindo em melhoria para o acompanhamento do paciente, né? Não, mas que fantástico isso que você falou. Se isso for para a área motora, né, seria A gente já genial, tem alguns dispositivos, né, no mercado. Eu acredito que a formação de agora já tem inserido aí na vida acadêmica alguns desses dispositivos. Como eu falei, assim, esses dispositivos acabam trazendo dados muito mais objetivos, né? A gente, até pouco tempo atrás, nós temos muitas avaliações, mas que muitas vezes acabam ficando subjetivas, porque depende do examinador, né? Depende do avaliador, do olhar, do Sim. toque. E com as ferramentas tecnológicas, a gente tem uma precisão inegável, muito maior. Sim. Né? E a gente vai ter mais tempo, usando essa informação que a tecnologia nos trouxe, a gente vai ter mais tempo de tratar o paciente, de ouvir o paciente, né? De aplicar técnicas com o paciente, perder menos tempo com avaliações. Enfim, eu acho que só vem... Não tem volta. Não tem volta mais. Não tem volta. Né? Fantástico, fantástico. Estou ansiosa aí para Nós já estamos vivendo. A gente, na nossa parceria, a gente já vive isso, né? Numa velocidade muito grande, num curto período de tempo, a gente teve modificações aí. Sim, significativas. Em equipamentos. Né? Sim. Né? Que viabilizam uma avaliação muito mais precisa do paciente, abordagens mais assertivas. Sim. Né? A gente tem visto isso na prática, né, Rô? Então, sim. Que eu acredito que uma das coisas que tem me encantado. Eu acho que é uma possibilidade que a minha profissão, que a minha carreira está me oferecendo de lidar. A gente acha, nossa, a área da saúde, né, é humanas, né, estuda, está um pouco distante da tecnologia. Eu acho que isso já não tem mais. E nessa fase de vida que eu estou, né, no momento que estou da minha carreira, ter a possibilidade de estar próxima da tecnologia está sendo fantástico, está sendo uma experiência bem interessante. Você está se encontrando com esse caminho, é isso? Sim, eu ainda tenho, né, essa vontade. E claro que eu vou atrás, de tempos em tempos eu vou atrás. E a tecnologia está em todas. Está em todas. Tá em todas. Tem que estar aberto também, né? O Sim. Profissional precisa, né? Estar aberto para isso também, porque senão ele vai ficar... É um movimento que vem em todos os segmentos e na fisioterapia também. A área médica da fisioterapia vem. Não tem como negar, né? Não tem como resistir também. É algo que vem e só agrega, né? Essa questão do profissional quando realmente ele está aberto, porque aí as coisas fluem de uma maneira, né, muito, muito rápida e promissora também, né? É fantástico, Elis. Elis, muito obrigada mesmo por você vir aqui, por essa oportunidade. E por você ser você. Você esteve comigo desde o início da Aprimora, né? Agora você está aqui nesse projeto também da Aprimora. Sempre acreditou muito em mim, mesmo quando não existia nada muito concreto ainda. E é um prazer e uma honra ter você lá comigo, por perto e aqui também agora, tá? Agradeço demais a sua participação e fico muito admirada e honrada por ter uma profissional tão capacitada tecnicamente, tão humana como você. Um prazer enorme meu mesmo ter você na minha vida. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a confiança no meu trabalho, na forma como eu lido com a minha profissão. E eu acho que tenha essa empatia entre nós, o trabalho flui porque você também faz o seu trabalho com muita competência. E faz uma coisa que eu acho fantástico. Você veio da parte administrativa e comercial e você tem a capacidade de humanizar tudo isso. Isso me encanta. Eu acho isso fantástico e talvez por isso que você lida tão bem com os profissionais da saúde, porque você consegue linkar, né? Você veio, como eu falei, dessa formação administrativa e você é muito humana, você viabiliza o tratamento para as pessoas hoje em dia, você entrega, é nítido a entrega do seu melhor, né? Para todas as idades, para todos que chegam a você.
Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho obrigada. desses anos todos e agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim também é uma honra estar dividindo esse momento com você e eu só desejo muito sucesso. Projeto maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Obrigada parabéns, mesmo, viu? Elis. Muito Parabéns. obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo.